Olá, muito boa noite. Estou começando mais uma edição. Hoje é quinta-feira. Mais uma edição do programa Agrodebate, né? O programa que debate o agronegócio. Obrigado a você que continua conosco mais um dia. Quinta-feira, dia 14 de agosto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A partir de agora, uma hora de informações sobre o agronegócio, né? Eu te convido para ficar conosco. Vamos aos destaques, sem ira nem beira, né? Para os destaques do programa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre avicultura, ainda sobre gripe aviária, porque por mais que a gente tenha falado algumas vezes por aqui que os impactos para os avicultores brasileiros tenha sido pequeno, o impacto para os avicultores gaúchos tem causado danos por lá. Isso porque tem restrições que continuam, tem países ali que mantiveram restrições. Isso é um prejuízo que você, se acompanha a gente diariamente, deve entender do que eu estou falando. Então a gente vai destrinchar um pouco mais desse assunto. Fica conosco. A gente vai falar também sobre licenciamento ambiental. A gente não tinha falado isso ainda junto com vocês por aqui, né? Aqueles 63 vetos do presidente Lula, né? Contra aquela lei do licenciamento ambiental. E quais foram esses vetos, né? Vamos falar dos principais vetos que tem a ver com a federalização das regras de licenciamento. E aí são nomes que são muito complexos. Vamos tentar entender alguns desses principais e por que isso faz com que a lei não tenha a validade que ela deveria ter, né? Vamos falar sobre isso. E a gente vai falar também sobre o Fundo Garantidor de Crédito para exportadores, gente. Isso é o FGCE, que é uma ideia para proteger o exportador por conta desse tarifaço, mas não somente por conta do tarifaço, segundo o governo brasileiro. O governo brasileiro afirma que isso deve ajudar a melhorar as exportações, a buscar novos mercados e ainda reduzir os riscos. Vamos tentar entender tudo isso um pouquinho. O que é esse FGCE, que é para ser uma nova aposta do governo federal para reduzir impactos para quem é exportador. Vamos falar sobre esses e outros assuntos. O programa de hoje só está começando. Seu Bianco está comigo hoje mais uma vez, parceiro de todos os dias por aqui, ele que é especialista em negócios. Seu Bianco, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. E aí, mais uma vez, com muita satisfação, muito prazer de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse nosso delicioso agronegócio. Qual dessas três notícias que eu trouxe aí de relevância aí que o senhor acha que é uma bem importante? Eu acho que eu já sei qual o senhor vai falar, hein? Eu acho que o mais importante é a volta das negociações dos frangos dos nossos colegas do Rio Grande do Sul. Quanto aos vetos do presidente da lei ambiental, talvez hoje a gente possa falar de alguns deles, mas isso vai voltar para o Congresso pode não aceitar o veto e daí fica valendo o próprio segmento da lei. E os demais aí já são corriqueiros do dia a dia. Vamos lá então, vamos fazer o convite para o nosso telespectador. Vem com a gente, vamos debater o agronegócio. Bom, amigos e amigas, a gente começa o programa de hoje então falando sobre o FGCE, que é o Fundo Garantidor de Crédito a Exportadores, a exportação, né? O governo federal está apostando nele como uma reforma estrutural ampla no sistema de garantia, ou seja, para que quem trabalha com exportação tenha mais garantias. A gente está falando de um fundo para quem exporta, portanto, né? Que é esse FGCE. Então, para que a gente entenda, né? A princípio é isso, esse FGCE é isso. E então,
ele é uma iniciativa do governo brasileiro para modernizar, segundo o próprio governo explica, esse sistema de garantia às exportações. Bom, ele, segundo o governo federal ainda, ele não tem somente o objetivo de resolver o problema dessas tarifas, do tarifaço de Donald Trump contra vários países, incluindo o Brasil, um dos mais afetados, mas sim como um mecanismo para longo prazo para tornar o país mais competitivo globalmente. Seu Bianco, em algumas oportunidades de fala por aqui, os fundos, né? O senhor já chegou a criticar algumas vezes fundos, porque às vezes a gente não sabe se esse dinheiro vai ser muito bem aplicado, né? Mais ou menos essa é a sua linha de pensamento. E o governo, mais uma vez, está trazendo aí um fundo de garantia, um fundo garantidor, né? Um fundo de garantia para crédito, para para quem é exportador. A gente vê, claro, como uma oportunidade boa da gente ter menos prejuízos em casos extremos, como o caso do tarifaço. O senhor acredita de fato que isso pode ser uma boa alternativa? Em virtude do tarifaço, o governo já tem esses fundos, porém são para grandes sinistros, né? Então esse fundo, em virtude do tarifaço, está tendo muito problema. Desses, entre aspas, sinistros, ou a mercadoria bate lá num determinado país, nos Estados Unidos, e volta. Então, isso quer que se tenha um fundo, cada um que fosse ter uma exportação, ele deve depositar nesse fundo um percentual desse valor dessa exportação. Para quê? Para que quando qualquer exportador tem esse problema, ele seja ressarcido. Isso aí nada mais é do que um seguro. Só que como o fundo de grandes proporções, o que acontece? Precisa se ver valor da mercadoria, dia que vai sair, como que vai sair, isso demanda muito tempo. Como estamos hoje numa demanda com os Estados Unidos, que a gente precisa urgentemente exportar com muita rapidez, porque nós temos muitas mercadorias que vão chegar nos Estados Unidos, que eram e foram assinadas num determinado preço e chegaram lá com essa tarifa de 50%, talvez o consumidor norte-americano não aceite essa mercadoria. E essa mercadoria irá voltar. Ou talvez, muitas vezes, para se prevenir, essa mercadoria nem saia do Brasil diretamente para os Estados Unidos. Por quê? Porque você sabe que batendo lá nessas condições, com essa taxação, o consumidor norte-americano não vai querer essa mercadoria. Aí, se a gente criar esse fundo e tiver esses recursos nesse fundo, o que pode acontecer? Qualquer um desses sinistros, qualquer uma dessas pequenas ações, isso não quer dizer que uma grande negociação não vai ter o seu seguro. Em virtude disso daí, quando tiver pequenos sinistros, esse fundo cobriria. Isso, então, ficaria assim num modelo mais ou menos de que tudo num pacote. Vai ser colocado tudo num pacote, o que esse fundo também vai ter? Quando chegar num valor muito altíssimo, de um seguro muito altíssimo, a gente fala que eles vão fazer o quê? Um descarrego. Eles se associam a diversas outras empresas de seguro e descarregam tanto o que pode acontecer o acidente, o sinistro, como também a receita. Eu estou recebendo por esse seguro aí R$1.000. Então, vamos repartir esse risco. Você fica com 500, eu fico com 500. Se der o sinistro, você vai ter a obrigação de pagar a metade de cada um. Então, isso é para quê também? Mas, principalmente, o que me agrada nisso é que vai dar agilidade para a exportação. Vai ter muito mais rapidez para você poder exportar e também muito mais rapidez se houver um sinistro. Eu tenho um resumo aqui do que seria 4 pontos importantes para esse FGCE. E o senhor já falou 2 deles. A proteção fiscal, que evita que sinistros menores impactem diretamente o orçamento do Tesouro Nacional, ou seja, vai dividir aí, e no caso dos sinistros menores, pronto, já está tudo resolvido ali. E a agilidade,
Isso traz garantias por carteira e prazo reduzido, garantias por carteira, e o prazo reduzido torna o apoio mais rápido e eficiente. E tem mais 2 pontos ainda para complementar o que o senhor falou. Facilita o acesso ao seguro de exportação para empresas menores, que estavam antes excluídas, e escalabilidade. Com a participação do setor privado, o sistema ganha força, flexibilidade e alcance. Parece ser uma boa alternativa. É algo para a gente sonhar a longo prazo, que deve beneficiar agora por conta do tarifaço, mas que de fato a longo prazo se trata de uma boa ideia. E é uma ideia espetacular para o governo também, porque ele vai sair fora de qualquer obrigação de tudo isso aí. Então, aqui um pouco sai a notícia que o governo brasileiro criou esse fundo aí, em um grande benefício para os produtores. E, na realidade, o maior beneficiado mesmo é o próprio governo, que sai fora da responsabilidade de tudo isso. Boa, bem falado, viu? E colocando isso aí dentro de um contexto, tá? Só para que a gente entenda melhor, esse fundo ele foi já oficializado por meio de uma medida provisória que foi lançada ontem, dia 13 de agosto, né? Como parte daquele Plano Brasil Soberano do governo federal, que reúne diversas ações emergenciais e estruturais para enfrentar os efeitos das sobretaxas aplicadas pelos Estados Unidos. E aí esse plano também inclui os 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações para linhas de crédito com condições acessíveis, prorrogação do regime de drawback, que é a suspensão de tributos por mais um ano para empresas que não conseguirem cumprir prazos de exportação. Tem também o diferimento de tributos federais para setores mais afetados, a ampliação das compras públicas, que a gente mencionou ontem também para produtores rurais e agroindústrias, e a criação de câmaras para monitoramento do emprego e ações diplomáticas voltadas à diversificação dos mercados. Então a gente vê aí o que pode ser uma boa alternativa. Seguimos tentando entender. Isso aqui me parece algo, enfim, o senhor falou aí, né, do governo tirando a responsabilidade dele. Me parece um sistema como de cobrança de pedágio em rodovias, né? Sandra, realmente é bem esse sistema. Ele passa a obrigação para os outros, só que de repente quando entra a iniciativa privada nisso aí, você pega a confiança e você acredita muito mais, e acho eu que é muito mais ágil e muito mais fácil de se cumprir. Você de repente sempre me faz umas perguntas, eu iria fazer uma para você hoje. Se você fosse um exportador, certo? Se você fosse exportar um desses produtos que está taxado hoje em 50%, você está com essa mercadoria pronta na sua indústria, você despacharia isso por navio até os Estados Unidos, correndo esse risco que chega lá? Porque daí vai chegar lá com 40% mais caro do que você tinha assinado. Você despacharia essa mercadoria ou você aborta essa negociação, fica com essa mercadoria? Eu ia evitar, eu não ia mandar não, eu ia dar outro jeito. Tentar vender para um outro país, tentar vender no próprio mercado. Por que isso também? Porque você corre um risco de você despachar tudo isso, tem problema quando pegar o custo navio, você vai levar. Então, nesse teu pensamento, eu acho que a maioria dos exportadores brasileiros também estão nesse mesmo pensamento, porque é um grande risco de você mandar sua mercadoria lá e ela ser devolvida. Aí você tem que pagar frete para voltar todos esses custos. Então, nesse caso, aí eu vi grandes notícias essa semana que a exportação de determinadas mercadorias para os Estados Unidos, principalmente carne, foram as maiores dos últimos anos. O que houve, no meu entender? Agilidade e rapidez para exportar tudo que tinha pronto
para que não passasse o dia da taxação. Penso eu que agora, do dia que foi ontem, né, essa semana aqui, de hoje para mais 30 dias, penso eu que a exportação de carne para os Estados Unidos vai cair lá embaixo. Seguimos acompanhando, então. Estamos de olho nessas e outras informações. Obrigado por hora, seu Bianco. Daqui a pouco eu te chamo de novo. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e na volta nós vamos trazer um ponto de vista ainda, seu Bianco tem muito a falar sobre isso, sobre a sanção do presidente Lula por parte daquela lei do licenciamento ambiental que nós conversamos algumas vezes por aqui. Estávamos no aguardo, esperando ansiosamente. Aconteceu a sanção. De fato, o presidente sancionou essa lei, que é ele passar ela, mas ele tinha o direito de passar ela com vetos. E tiveram vetos. 63 vetos. Vamos falar sobre isso já já. O intervalo é rápido, a gente já volta. O Agrodebate dessa quinta-feira, dia 14, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. E tem muito programa ainda pela frente. A gente ainda tem 45 minutos juntos. O programa só começou, só foram 15 minutos até agora. A gente tem ainda mais 45 minutos de debate, tem muita coisa. Então fica conosco, eu faço convite para você. Por aqui as melhores análises sobre as informações que circundam, que giram em torno este que é um dos principais setores do Brasil, que leva esse Brasilzão, graças a Deus, para frente. Agora a gente fala, inclusive, de uma informação que afeta diretamente e muito o agronegócio, que a gente estava esperando uma informação como essa, aliás, não exatamente do jeito que foi, mas a aprovação, né, a sanção por parte do presidente da República da lei do licenciamento ambiental. Vamos relembrar que essa lei ficou mais de 20 anos tramitando aí, né, no Congresso, e a gente esperou muito, por isso debatemos aqui dentro do programa, você que nos acompanha, caso também não tenha visto, também outras explicações. A gente conversou também com o político Nery Geller, que está muito por dentro das informações que giram essa lei do licenciamento ambiental. Bom, para refrescar um pouquinho sua memória, poucos dias atrás, nós aguardávamos ansiosamente pela sanção, falávamos que o presidente podia sancionar sem vetos, com vetos, que a Marina Silva poderia... Aliás, a Marina Silva já havia sinalizado que teriam vetos, principalmente quando se trata da licença ambiental especial, a LAI. Bom, e aí acontece que na semana passada o presidente Lula de fato sancionou, porém com 63 vetos, viu? Isso na sexta-feira passada. Eu vou convidar o seu Bianco para compor aqui a nossa bancada digital, mais uma vez. Seu Bianco, foram 63 vetos, ou seja, a gente teve a lei desconfigurada. Bom, essa lei ela é oriunda do projeto de lei 2159 de 2021, por mais que ele já tenha tramitado aí por anos, mais de década, né, 2 décadas aí no Congresso, e daí se tornou uma lei, né, a Lei 15.190 de 2025, porém com as regras aí gerais do licenciamento ambiental, algumas cortadas. Aí foi enviado para o Congresso Nacional projeto de lei com urgência constitucional para suprir as eventuais lacunas deixadas pelos vetos, os 63 vetos do presidente, e também uma medida provisória que determina a eficácia imediata da licença ambiental especial, a LAI, que é aquela uma que o senhor falou, né, usou até o exemplo, é a mesma coisa de um cheque. O produtor, olha isso, hoje não existe muito isso, né? Ou vamos usar o exemplo de um contrato. O
você assina o contrato de compra e venda de uma casa ou contrato de trabalho, você vai lá e assina. Você dá fé que as informações ali são verdadeiras. A licença ambiental especial é mais ou menos isso, ou é exatamente isso. O produtor rural, ele dá fé de que as coisas que ele está fazendo ali, o que ele está fazendo, está dentro da lei. A gente teve 63 vetos, foram críticas por parte de ambientalistas, seu Bianco. E originalmente essa lei ambiental especial aí do produtor assinar, que assegura a rapidez no licenciamento de grandes atividades e empreendimentos considerados estratégicos para o governo, só entraria em vigor 180 dias após a sanção da lei. Mas seria um avanço e a gente está vendo um regresso, né? Na sua opinião, o que está acontecendo? Quais são os problemas aí nesses 63 vetos e o que pode acontecer daqui para frente, já que a Câmara dos Deputados também pode reivindicar? Derruba os vetos, né? Também. O Senado e a Câmara, eles derrubam os vetos. Então, Jossanto, de repente a gente vai comentar muitos desses vetos que a gente acha desnecessários, esses vetos, e que de repente o Congresso ele pode derrubar esses vetos e a lei será, então, feita conforme tinha adesão ou tinha saído das casas de leis. Tem alguns pontos até, que nem você falou, dessa agilidade, e também não é só para produtores rurais. Essa agilidade também são para comerciantes. Hoje se exige ambientalmente de qualquer oficina mecânica, qualquer lava-jato, aonde tem um depósito de óleo diesel, de óleo lubrificante, esses comércios, se exige tudo essa lei assinada diretamente. Primeiro você tem que fazer o projeto e daí vai para a SEMA, o IBAMA, e eles devem devolver, dependendo do volume do impacto disso. Então, o que é que se quer? Que eu, automaticamente, quando eu vou fazer se eu for fazer um lava-jato, eu tenho que dar destinação a essa água, que ela sai da lavagem do carro, porque ali pode ter óleo lubrificante, que prejudica toda a natureza. Então eu tenho que fazer lá um depósito e decompor essa água. O que é que se faz? Hoje, sem que você tenha o projeto, sem que você tenha feito tudo esse posto, a SEMA ou o IBAMA não aprova. Então o que é que essa lei iria dizer? Eu me comprometo em fazer isso rigorosamente como está a lei, e aí você pode, depois que eu estiver trabalhando, você pode me fiscalizar. E se eu não estiver fazendo corretamente, eu devo pagar conforme o rigor da lei. Mas o presidente vetou isso também, né? E vetou algumas outras coisas. A regionalização, um fator que eu até vi, que não pode ter a regionalização. Eu até concordo em parte com isso, porque os estados querem, senão, se beneficiar. Ou existia no Brasil uma concorrência muito desleal de cada estado, que eles queriam que indústrias fossem para cada estado. Vamos dizer, a fábrica da Toyota, ela vai se instalar no Brasil. Aí o estado de São Paulo chegava lá e dizia, olha, eu te dou isso, isenção disso, te dou um terreno. Paraná também vai, e daí dá um pouquinho mais de isenção. O estado de São Paulo dava 5 anos de isenção, o Paraná 7, Santa Catarina 9, Mato Grosso 10, 11. Então vira uma concorrência entre os próprios estados. Então a regionalização também eu até concordo que não precise ter, porém, mas também teria que ter uma compensação para estados como que estão na Amazônia, que não pode transformar suas terras em 80%, deveria existir uma compensação para esses estados também. Então, se você está fazendo uma lei ambiental, eu acho que tudo aqueles que hoje preservam e cumprem com a lei, eles também têm que ser beneficiados e ressarcidos por esse benefício que se traz para a natureza e para o mundo.
Outro ponto importante também que foi vetado, que é o dispositivo que dispensava o licenciamento ambiental para produtores com cadastro ambiental rural CAR, pendente de análise. Ou seja, isso aí também gerou polêmica, né? Se você tivesse o CAR só simplesmente não precisava ter aprovado, a legislação gostaria que fosse assim. Você apresentou o CAR, você deu a sua declaração que o seu CAR é aquele sistema, então automaticamente você poderia pegar até financiamento do banco. O governo vetou isso que não, tem que ser aprovado pela lei, pela SEMA ou pelo IBAMA. Foi vetado também o trecho que diminuía a responsabilidade de bancos e financiadoras por danos ambientais causados por projetos que eles financiam. Isso também parece, ontem mesmo a gente falou aqui sobre benefício a bancos e etc, parece cada vez mais benefícios, né, aos bancos. Esse é o seguinte, José, às vezes até os bancos nem têm culpa disso também, né? Você tinha um documento, um CAR antigo, e aí de repente apareceu lá na sua... Você comprou uma outra propriedade, você fez um financiamento num banco, vamos dizer, certo? Você pegou lá um determinado valor. E aí você comprou uma outra propriedade e essa propriedade ela tinha problemas ambientais. Você passou para o seu nome essa propriedade, automaticamente você entra, vamos dizer assim, numa lista negra do banco. E aí todos os financiamentos que você tem lá nesse banco devem ser pagos, ficam todos eles vencidos, porque você não está correto ambientalmente, você tem que pagar todos os seus financiamentos e, além disso, o banco também é multado porque ele te deu um crédito. Isso depende de uma análise também, se ele te deu o crédito antes dessa segunda área que ele comprou, né? Então, às vezes são justificativas até assim, muito difíceis da gente entender e, vamos dizer, vão vetar uma coisa dessas que o banco está sendo conivente com uma situação irregular do produtor. E não é isso. Foram retirados também da lei os itens que restringiam a consulta aos órgãos responsáveis por unidades de conservação e pela proteção dos povos indígenas e comunidades quilombolas. Segundo o governo, o texto aprovado no Congresso teria impacto em vários territórios que estão em fase de reconhecimento pela FUNAI e a Fundação dos Palmares também. Haverá novas regras sugeridas no projeto de lei que o governo encaminhará ao Congresso. Esse é um fato muito, muito complexo, né? Os povos indígenas devem ser ouvidos e e isso entre as ONGs e protelam. O maior exemplo está na ferrovia, na ferrovia que liga Cuiabá a Santarém, e dentro dessa ferrovia você passa lá numa terra indígena, no Xingu você passa numa terra indígena, mas são poucos metros, são poucos quilômetros, porém está quase tudo travado em virtude de que não tem essa aprovação dos povos indígenas para que se possa passar ali. Isso aí teria que haver um entendimento muito mais rápido, porque o povo indígena ali, ele tem o direito de cobrar um pedágio, tem o direito de ser ressarcido por esse determinado terreno, o quê? Mas ele não pode prejudicar toda uma coletividade, todo um país, que é um mercado inteiro, o agro inteiro, um país inteiro, trabalhando para dar qualidade de vida e empregos para muita gente. Então, por que é que os índios não aceitam que se passe essa ferrovia aí? Porque tem ONGs e interesses comerciais por trás disso. Porque senão haveria, no meu entender, muita facilidade de um entendimento com os indígenas. Vamos pagar um pedágio para que esse trem passe ali? Vamos fazer uma aquisição dessas terras? Tem mil maneiras de se poder fazer com os índios, fazer com que os índios não sejam prejudicados. E qual a diferença que vai fazer numa gleba indígena aí que tem lá seus 500 mil hectares, se um trem passar
numa ferrovia com quanto? Tirando lá seus 10, 15, 20 hectares. Que impacto que isso vai dar para todos os índios? Qual é o mais importante? Que o índio ganhe financeiramente com isso e que o índio tenha qualidade de vida. Que o índio possa comprar um celular novo, que possa ter lá seu ar-condicionado, um carro com muito boa qualidade. É isso que interessa ao índio. Mesmo que ele não perca aquela parte mesmo de indígena, mesmo de morar no meio do mato, mas qualidade, você tem mais saúde, mais liberdade, mais condição financeira para se adquirir determinados remédios. Isso tudo é qualidade de vida que é dado a quem? Aos próprios índios. Muito bem. E analisando mais informações ainda, quando se trata da LAI, né, que a gente falou agora há pouco, aí, a licença ambiental especial, foi vetada essa estrutura, né, do portador daquela área de terra, para não falar produtor rural, que eu estava mencionando produtor rural, não é somente produtor, né? E aí me parece que passa a ser exigido esse processo técnico aí robusto, com viabilidade verificada antes dos gastos, né? O que será que a gente deve esperar disso aí? Que Congresso reverta isso? Porque, no meu entendimento, essa era uma das maiores apostas das pessoas interessadas ali dentro, ou seja, tirando os ambientalistas, as pessoas interessadas em ver o desenvolvimento, os produtores rurais, os comerciantes, enfim. Quando a gente fala comerciantes, são grandes comerciantes, né? A gente não está falando de mercadinhos, que também podem ser inclusos aí. Mas o que a gente pode esperar disso? O Congresso lutar ainda por isso? Na sua opinião, o que vira? Para essa que era ou não era uma das maiores apostas nessa lei? Eu acho que no Congresso, eu acho que muitas desses 63, né, vetos, eu acho que eles vão ainda passar por cima e vai ter muito mais vantagem. Ou talvez se adeque um pouquinho, ou qual é o termo, né? Não pode... O que é grande impacto, médio impacto e pequeno impacto? Isso, por exemplo, também pode ser adequado. Por quê? Eu quero uma licença para mim fazer uma usina num determinado rio, isso é pequeno impacto. Provavelmente que isso é grande impacto. Por quê? Porque tem a possibilidade de um dia essa represa estourar e automaticamente criar prejuízos enormes para quem esteja abaixo dessa represa. Então, aí deve ter um estudo mais profundo. Isso é grande impacto? Então, esses grandes impactos, eu sou favorável que tenha uma fiscalização e desses órgãos federais. Agora, o que não se pode é que pequenos projetos estejam lá e aí uma pilha de projetos e você nunca tem uma rapidez, uma agilidade para que esses projetos sejam aprovados. Então, fica muito ruim enquanto está tudo lá. E o projeto seu, você mandou um projeto para você fazer qualquer atividade sua, está tudo certinho, vai lá. Demoraram 60 dias para analisar, mais 60 dias para te devolver, e estava tudo certinho, o cara só fez ok, certo. Entendeu? Então você perdeu 120 dias que poderia ser dado sequência. Agilidade no teu processo e isso se chama desenvolvimento, rapidez. Isso todos os países estão hoje com essa agilidade. Só nós do Brasil que ainda estamos engatinhando. Não vou nem mencionar nomes, mas tem um exemplo muito próximo que a gente sabe, né? De uma situação de alguém que foi aos Estados Unidos e em 24 horas conseguiu abrir empresa, fazer um monte de coisa por lá e retornou de volta para ver a diferença dos trâmites de um projeto. E é um brasileiro compondo empresa
nos Estados Unidos. 24 horas foram suficientes. Bom, vamos aos próximos passos depois dos 63 vetos do presidente Lula, que ele encaminhou para o Congresso, né, a explicação de cada veto, a justificativa técnica, jurídica. Daí deve acontecer a leitura conjunta entre Câmara e Senado dessa mensagem presidencial, e o prazo de 30 dias para análise começa a contar a partir daí. Daí tem votação em sessão no Congresso, que daí precisa daquelas... Isso aqui vai dar... A gente vai ver muito ainda na mídia isso aqui, tá? Porque precisa aquele placar de votos a favor e votos contra lá. Então vamos lá. A leitura, né, em conjunta, a votação no Congresso. Deputados e senadores votam juntos, mas com contagem separada. Vamos lá. É preciso maioria absoluta em cada casa para derrotar um veto. Na Câmara são 257, a maioria, e no Senado 41 votos. Vamos lá. Se o veto for mantido... É a metade mais um, né? Isso. É a metade mais um. Se o veto for mantido, o trecho vetado é definitivamente excluído da lei, só que tem alguns que a alteração, enfim, mantém como o presidente Lula escreveu, correto? Manteve. E se o veto for derrubado, o texto original do projeto, que foi aprovado pelo Legislativo, é restabelecido e volta para promulgação pelo presidente da República. No caso desse projeto de lei, alguns parlamentares já disseram que vão trabalhar para tentar derrubar parte dos vetos, especialmente transferência de competências aos estados e regras sobre consultas a povos indígenas e quilombolas. Vamos aguardar. Desses textos, Jossa, é bom a gente recapitular que 63 foram vetados, porém são 400, né? Acho que são 400 dispositivos, né? Ao todo. Eu vou achar o número correto são aqui, 400, já falo. Então foi bem menos, vamos dizer, tem muitos textos aprovados, tanto pelo Senado, pela Câmara, e pela própria presidência com os ambientalistas também, né? Seguimos na esperança e vamos ver, a gente ainda vai ter muito pano para manga ainda aí para ver o que vai acontecer, mas a gente está próximo de encerrar essa história, beneficiando para um ou para outro, mas a história deve ser concluída finalmente, né? Depois de mais de 20 anos tramitando aí. Exatamente, são 20 anos tramitando, são meses e anos, de repente, solicitando uma licença e aguardando que essa licença saia. Então, esperamos que tanto nossos deputados e senadores coloquem à frente de tudo isso, não aquilo que a gente viu nas redes sociais aí, que é uma lei do desmatamento, é uma lei nada disso, é só para dar agilidade ao processo. Muito bem, seu Bianco, daqui a pouco eu te chamo de novo. Por enquanto, obrigado aí pela sua colaboração. A gente faz mais um intervalo comercial. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre gripe aviária, porque por mais que não tenha tido impacto de maneira geral e grande para o Brasil, quem está sofrendo é o produtor de aves do Rio Grande do Sul, nossos amigos gaúchos. As exportações de carne de frango no Rio Grande do Sul registraram um recuo. A gente vai falar sobre isso já e a liberação, né, do mercado por parte da Arábia Saudita, que está retirando as restrições. Isso também causa impacto aos irmãos gaúchos. O intervalo é rápido, segura, espera um pouquinho só, a gente volta já.
Agrodebate dessa quinta-feira, dia 14 de agosto, está de volta. Não se esqueça de colaborar com sua mensagem, sua participação. É só mandar mensagem no nosso WhatsApp, o QR Code está aqui na tela. Participe, mande seu bom dia, boa tarde, boa noite, até fotos aí, ó, como é que está na sua região. Participe conosco. Olha, a avicultura no Rio Grande do Sul, viu? Ela ainda está sofrendo impactos por conta da gripe aviária. A gente chegou a comentar por aqui que o impacto para o Brasil não ia ser grande. Isso porque a gente estava considerando o nosso Brasil inteiro, né? Quando a gente considera aquela região do Rio Grande do Sul afetada, existem alguns mercados que ainda estão com restrições com o Rio Grande do Sul, pelo menos as redondezas de onde foi constatado o caso de gripe aviária, estavam com restrições. E as exportações de carne de frango processadas e in natura no Rio Grande do Sul registraram um recuo de 22,1% nos volumes exportados no mês de julho, quando comparados ao mesmo mês do ano passado. Em volume, foram 46 mil toneladas exportadas no mês de julho desse ano, onde apurou aí um recuo de 13 mil toneladas em relação a julho do ano passado, quando a gente exportou, quando os gaúchos exportaram 59 mil toneladas, né? Em receita, no mês de julho do atual exercício, também foi registrada uma queda de 20% nas vendas. Vamos chamar o Sr. Bianco para ajudar a analisar essas informações. Sr. Bianco, a gente chegou a trazer, né, notícias que o Brasil estaria preparado por conta de câmaras frias e etc. A gente estaria preparado para isso. Mas, e analisando números, né, o impacto seria pequeno. Só que a gente não estava considerando que esse impacto pequeno era para o nosso irmão gaúcho aí, para o povo gaúcho, né? Então, todas as restrições foram para lá. E a gente tem a notícia que a Arábia Saudita, né, aí com um pouco de fôlego aí, depois dessas informações, ela está retirando as restrições à importação de frango, né, do Rio Grande do Sul, que eles haviam restringido a compra, né, por causa da gripe aviária, lá no começo do ano, e até agora, olha aí, ó, oitavo mês, lá no oitavo mês do ano, a gente tem a liberação. É impacto, e agora uma notícia como essa vem ainda para aliviar. Os nossos irmãos gaúchos ainda estão se aliviando por conta desse caso de gripe aviária. O povo árabe, Jossan, Arábia Saudita, e todo o povo árabe é um grande consumidor de frango e um grande e domina o nosso mercado. Então, a gente exporta muito para eles, isso é uma ótima notícia para o Rio Grande do Sul, para a região de Montenegro, né, onde aconteceu o caso. Mas é um espetáculo isso que a gente vê e que se resolva. O que a gente deve levar de lição é que temos que tomar muito cuidado, porque prejuízo dessa natureza aí a gente poderia até ter evitado. O Rio Grande do Sul passou aí por enchentes, passou por seca, isso a gente não pode evitar muito. Mas uma gripe aviária depende muito de nós, e se a gente fizer o dever de casa, a gente não vai ter esses problemas. Então, a culpa às vezes de um agricultor, de um associado, de uma pessoa só dentro de um aviário, que ele está nessa cadeia de algum desses abatedouros, prejudica um país inteiro, prejudica um estado, prejudica um município, prejudica muita gente. Então temos que levar como lição de que temos que tomar muito cuidado disso e que evitar que isso aconteça de novo. Eu me coloco às vezes, eu ficava pensando também esses dias, né? O que pode ter existido, assim, mas só para a gente, um fato assim, o que pode ter existido então? Lá no ano passado houve uma enchente, daí tinha um pequeno produtor que tinha um aviário lá, daí passou a enchente e levou embora
quase, não o aviário inteiro, mas quase todos os equipamentos dele do aviário. Aí ele levou 6 meses para poder comprar de novo esse equipamento, nem pagou ainda, estava com esse equipamento, plantou seu milho, seu soja, aí veio uma seca, prejudicou ele com a seca de novo. Aí quando ele estava prontinho, que ele saiu da seca e que ele montou equipamento, ele ia alojar os seus frangos, aí deu a gripe aviária e daí ele não... A gente, isso é muita fantasia? Mas não é impossível disso ter acontecido numa família. Então veja quantos segmentos, quanto prejuízo teve essa determinada pessoa. Então é muito complexo. Então quando a gente não quer que aconteça para a gente isso, temos que tomar muito cuidado para que não aconteça conosco e muito menos também com as pessoas que nos rodeiam. Muito bem. E agora a gente tem visto aí, né, aos poucos, infelizmente aos poucos, poderia ser mais rápido, mas a recuperação, né, essa confirmação aí foi dada pelo Ministério da Agricultura, né, por causa da liberação da Arábia Saudita, né, que falou aí na tarde dessa quarta-feira, ontem, portanto, que havia as restrições temporárias impostas, né, haviam sido retiradas por parte da Arábia Saudita. Então a gente vê boas notícias e a retomada desses mercados ela avança, mas é preciso reabrir União Europeia e China. Olha só, a China, a gente sabe, né, que a China é o nosso maior comprador para tudo. A China é a galinha dos ovos de ouro, né, de muito vendedor, de muito exportador, de todo exportador pelo mundo quer vender para a China, porque é um mercado muito grande. Então, o que você quer vender para quem? Para onde tem muita gente. Na China tem muita gente. Então, a esperança é de retomada e estamos na torcida e seguimos torcendo. Poucas, né? Então, eles estão tendo agora um poder aquisitivo mais ou menos bom. E então isso é muito saudável para que a gente possa vender lá, porque uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? 5, 6 vezes o que o Brasil tem de população. Então é um mercado que a gente tem que apreciar muito. O Rio Grande do Sul ele foi muito bem já nas exportações aí, depois da gripe aviária ali, ele foi muito bem com os países vizinhos ali, né? Com Chile, com mais ou menos perto aí, Uruguai, Chile, mas eles conseguiram adequar e vender um pouco mais para esses países ali, por fazerem parte do Mercosul e por serem vizinhos mesmo, né? Muito bem, seu Bianco. Seguimos na torcida pelos irmãos gaúchos. Nossa última notícia de hoje é o leilão que uma hora dessa já deve ter terminado. Amanhã a gente vai trazer mais informações sobre ele, só dar uma pincelada. Mas o leilão da Rota Agro, que é um trecho, né, entre as BRs 060 e 364, em Goiás e Mato Grosso, é um trecho de 490 quilômetros e que deve receber aí uma nova concessão pelo prazo de 30 anos, um investimento de aproximadamente 4 bilhões e 400 milhões de reais, enfim, com tarifa, enfim, a gente está falando aí de geração de emprego, enfim. Mas essa que é chamada pelo Brasil, né, pelo governo federal como Rota Agro, está sendo leiloada hoje o recebimento dessa concessão é esperada para impulsionar o escoamento da produção. A gente já tem falado muito sobre isso, a gente falou essa semana, né, sobre o Maranhão, o desenvolvimento no estado do Maranhão, pavimentação de rodovias e como que isso ajuda. E a gente traz mais uma vez esse ponto de vista, que o escoamento da produção agrícola, né, a distribuição de alimentos, a redução das desigualdades logísticas no Brasil deve ganhar força aí com o leilão dessa Rota Agro, que está marcado para hoje em São Paulo,
Esperamos que até uma hora dessa a gente já tenha aí um martelo batido, né? E isso promete beneficiar produtores, transportadores e consumidores em todo o país. Segundo informações do MAPA, essa modernização ela é essencial para manter a competitividade do setor. Esse corredor logístico, que se estende por 490 quilômetros entre Rio Verde, em Goiás, e Rondonópolis, no Mato Grosso, concentra grande fluxo de caminhões carregados com grãos e insumos, além de veículos de passeio, tornando a segurança viária e a fluidez do tráfego prioridades nessa nova fase de concessão. Seu Bianco. Essa rodovia aí, o pedagiamento, Jossan, ele é, como é que eu vou dizer, ele é necessário. Você paga um pedágio, você tem um custo mais, mas automaticamente você tem mais qualidade nas rodovias, você tem mais segurança, essa mesma rodovia aí, eles vão fazer muitos quilômetros de terceira pista, porque ela é uma pista que tem bastante sobe e desce, né? Eles vão fazer duplicação, vai ter tudo que tem essas rodovias pedagiadas, né? Aqueles centros médicos, todas as coisas. Custa caro? Custa, mas eu acho ainda que é um mal necessário. O governo deveria fazer sua parte, que como a gente paga IPVA e outros impostos, e já dá esse retorno sem que você pagasse o pedágio. Porém, nesse Brasil a gente já viu que isso não funciona. Então só funciona se você pagar o pedágio, né? E acho eu que isso vai ser muito bom, porque vai dar qualidade nas estradas. E por que essa é uma rota do agro? Rio Verde, em Goiás, é uma região que um coração de agro igual é o norte do Mato Grosso. Então ali também se produz muito, se produz 2 safras. E eles querem trazer essa produção deles para exportação para Rondonópolis, porque aí você tem o porto de trem. E automaticamente também adubos, químicos e fertilizantes, que eles vêm de Santos pela própria, pela Rumo, né, pela ferrovia, automaticamente eles trazem a produção de soja ou milho para ir para o trem, e o mesmo caminhão pode voltar também com químicos, com fertilizantes. Então isso é muito bom, porque é uma rota de muitos caminhões e muito, como é que eu vou dizer, muito trânsito. Essas são reivindicações antigas, né, da categoria. O projeto prevê melhorias aí na iluminação, sinalização reforçada, monitoramento de acidentes, atendimento médico, passarelas para pedestres, e ponto de parada para descanso para caminhoneiros. Isso também é um ponto importante, né? São muito importantes todos esses pontos. Garante mais qualidade, né? Qualidade para o caminhoneiro, qualidade para quem passa, segurança, muito importante disso. Tem passos nisso daí, Jossan, não sei se a gente tem um tempinho, mas como que é essa numeração dessas, só para a gente, dessas BRs, né? Como que, para que nós a gente consiga entender um pouco mais, aquelas plaquinhas que tem ao lado de cada rodovia asfaltada, existe uma plaquinha ali que ela fala, BR-010, BR-101, BR-282, cada um tem um número, mas quais são esses números e como são? Primeiro, BR, quando é BR, é uma rodovia federal. Se for uma rodovia estadual, Mato Grosso é MT, São Paulo é SP e tal, e cada um tem a sua numeração. As rodovias, elas têm assim um sentido, né? Vamos dizer, essa 101 aqui começa com 1, ela é norte-sul. Ela atravessa o Brasil inteiro de norte a sul, né? A 2, que começa com 2, ela pega de leste a oeste, quase todos isso. Aqui começa com 364, porque aqui no Mato Grosso tem uma rodovia que é 163, 364, porque sobe a 163 em direção de
norte-sul, né? Sul a norte, no caso, e daí no meio disso tem essa 364, que ela parte do centro mais para a linha fronteiriça. Então, em determinado ponto, as duas BRs se encontram e formam uma só. Por isso que tem os dois números, né? A 3. E aí a 4 já é mais aleatório, né? Mais aleatório. O 0, né? Que tem a 010, 040, o ponto central é Brasília, e daí de Brasília sai, no sentido horário, 01, né? Que é a 010. Sairia para oeste, né? E acima dos 50, 060, iria, vamos dizer, para a direção do mar. É só uma informaçãozinha assim para a gente mais ou menos... quando a gente passa na ferrovia, e embaixo tem quantos quilômetros tem? Essa quilometragem é quilômetro 150, vamos dizer, né? Isso quer dizer que do ponto inicial dela, deu 150 quilômetros, ou vai ter até o ponto... ou qual seria a quilometragem que você já percorreu nessa rodovia aí. É interessante, a gente chegou a discutir sobre isso, né? Eu estava aqui acompanhando também essas informações que o senhor deu muito bem aí, sobre como funciona, né? Uma curiosidade muito interessante sobre a numeração das rodovias, que não é aleatório não, viu? Vamos dar um número aqui, eu gosto do número tal. Não é assim que funciona. Tem uma regrinha a ser seguida. Seu Bianco, obrigado por hoje. Valeu, Jussão. Obrigado por você, obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Tamo junto, então. Até amanhã, então. Valeu. A você, telespectadora ligados na gente, e também nossos internautas, né, que nos assistem através do Spotify também. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para vocês e até amanhã.